Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Olá a todos, aqui é o professor Mauro Silveira, do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, trazendo mais um Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Neste episódio, vamos conversar sobre o livro Spinoza, Filosofia e Liberdade, que faz parte da coleção Interseções, uma parceria do Departamento de Direito da PUC-Rio com a editora PUC-Rio. A obra conta com a organização de Felipe Jardim Lucas, Francisco de Guimarães, Maurício Rocha e Maria Isabel Varela. O livro, lançado em 2 volumes, é resultado das discussões promovidas em colóquios dedicados ao filósofo holandês que reuniram pesquisadores de diferentes países desde o início deste século. Para conversar sobre Spinoza, Filosofia e Liberdade, estão conosco 2 de seus organizadores, Francisco de Guimarães e Maurício de Albuquerque Rocha. Francisco é mestre e doutor em Direito pela PUC-Rio, onde é professor e diretor do Departamento de Direito. Maurício é mestre e doutor em Filosofia, também pela PUC-Rio, onde leciona no Departamento e no programa de pós-graduação em Direito. Prazer muito grande recebê-los aqui em nosso Som das Ideias. Então, eu gostaria que o professor Maurício trouxesse esse histórico aqui para a gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo, como dizia o locutor esportivo, né? Para você do podcast, obrigado pela carona que me dá. Bom, é uma alegria esse encontro aqui, né, com a editora da PUC-Rio, Francisco e todos os outros, em torno dessa publicação, que é a terceira publicação resultante de colóquios internacionais sobre Spinoza realizados no Rio de Janeiro, né? Esse colóquio de 2019, ele dá sequência a 2 colóquios que aconteceram, um em 2013 e outro em 2014, também aqui na cidade, e que se integram num longo percurso que já dura aí, desde meados de 2000, mais ou menos, com os colóquios que foram realizados por iniciativa de um grupo que se formou na Argentina, particularmente na cidade de Córdoba, né? E que, por uma série dessas circunstâncias, né, houve um encontro ali por volta de 2006, 2007, né, que, entre esses grupos que tinham se formado ali por volta do final dos anos 90. No caso, o grupo de São Paulo, da USP, né, coordenado pela Marilena Chauí, e o grupo aqui do Rio, né, coordenado por mim, do qual o Francisco faz parte praticamente desde os seus inícios lá, né. Na Argentina, o grupo começou de modo absolutamente involuntário, né. Houve uma reunião ali, naquela época, 2000, 2001, que a Argentina estava fundada em mais uma daqueles episódios de profundas crises institucionais, econômicas, etc. E esse grupo de professores, estudantes, encabeçados pelo Horácio Gonçalves, né, que é uma figura intelectual muito importante da Argentina, recentemente falecido, foi presidente da Biblioteca Nacional, etc. Estudantes, professores de Córdoba, de Buenos Aires, da área de filosofia e ciências políticas, se juntaram para discutir democracia e política, né, a crise e tal. E diz a lenda que todos na reunião se descobriram, ou quase todos, né, spinozanos, ou leitores de Spinoza interessados em Spinoza, e que aquilo era uma das causas deles estarem ali presentes, tentando pensar o presente e o futuro da Argentina e da América, né, da América do Sul. Bom, é daí que vem o colóquio, ele já nasce nesse berço, né? E, em 2007, um grupo maior foi para Córdoba, e esse episódio de 2007 é muito importante porque foi o encontro do grupo do Rio, né, meia dúzia de participantes do grupo do Rio que lá foram. Entre eles está, por exemplo, a Ana Luísa Saramago Stern, que hoje é professora do Departamento de Direito, né? Lá estava o grupo de São Paulo e houve um contato, né, entre esses 2 grupos do Rio e de São Paulo, que a gente não se conhecia, né? A gente sabia um da existência do outro, mas por uma série de questões, até da distância geográfica, São Paulo era mais longe do que a Argentina. E lá, de certo modo, esse livro, né, essa terceira publicação que a gente publica agora, junto com a editora da PUC, começa um pouco, essa história começa lá atrás, né? E uma coisa interessante é que o modelo dos encontros do grupo sempre foi, enfim, dizer que é muito simples parece provocação, mas era um propósito muito simples, era ler Spinoza, né?
Ou seja, não havia nenhum pré-requisito de formação, de área, de onde vem. O que bastava era ter desejo e interesse pelo filósofo e se dispor a essa frequentação do texto. E aí e operar justamente com esse conjunto dessa fortuna crítica, que é algo muito singular na filosofia, na história da filosofia e na filosofia contemporânea, particularmente, né? Porque esse é um outro aspecto da conversa, que é da história da filosofia de Spinoza ao longo dos séculos, né? Dos séculos XVIII, XIX, XX, o modo como esse autor passou a ser, esse filósofo holandês do século XVII, passou a ser, a partir de um certo momento da história do século XX, ali no final dos anos 60, não à toa, né? Ele passou a ser uma referência, particularmente na Europa e na América, particularmente na América do Sul, passou a ser referência para um pensamento político, né? Para uma crítica das instituições políticas, para uma renovação do pensamento jurídico e, sobretudo, para uma reflexão e um exame, né, sobre os limites, né, da democracia, das formas da democracia, tal como a gente experimenta contemporaneamente. Há um espinosismo político que começa em maio de 68, mais ou menos, né, coincide com o período, que é justamente o ano em que saem grandes obras na França de comentários sobre Spinoza. Uma obra do Marcel Guerroux, que é um grande figura de professor da Universidade Francesa, que chegou a trabalhar aqui na USP, deu aula na USP, salvo engano, nos anos 50. Gilles Deleuze, uma figura muito importante da filosofia contemporânea também, do século XX, também publica um livro nessa época, e outros autores. Ali há uma guinada muito importante que também tem a ver com esse livro que agora se publica, né, como resultado de toda essa dinâmica dos colóquios. Então, eu ia perguntar agora ao Francisco sobre essa opção, dessa estruturação em percursos. Gostaria que você discorresse um pouquinho sobre essa forma que vocês encontraram, ou sobre esse conceito que vocês encontraram. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem ouve esse podcast. Mauro, antes de entrar nessa questão dos percursos, só gostaria de fazer aqui uma breve observação sobre o que o Maurício falou, é que esse livro, como os demais livros publicados após os colóquios, né, que desde 2004 e 2005 acontecem anualmente sobre Spinoza, esse livro tem, esses 2 volumes, né, tem essa particularidade, né, do ponto de vista dos temas, né, eu acho que esse é um ponto importante antes de entrar na análise dos percursos, né, que é o seguinte: os colóquios eles têm uma característica, né, muito peculiar, muito singular, do ponto de vista dos problemas que vêm à tona nos colóquios, inclusive nos textos que, ora, são publicados, né, nesses 2 volumes. A gente pode dizer, sem nenhum medo de errar, que um conjunto de problemas e de questões destes 2 volumes, né, e dos volumes anteriores que nós publicamos, são problemas e questões de um ponto de vista latino-americano. Quer dizer, é muito interessante porque, como o Maurício expôs nesse breve histórico dos colóquios, o colóquio de Córdoba, como a gente chama, que agora também já aconteceu no Rio de Janeiro 3 vezes e 2 vezes em Valparaíso, no Chile, né? A rigor é um colóquio hoje latino-americano e é uma espécie de catalisador, né, desses vários polos, né, de reflexão e interpretação da obra de Spinoza a partir justamente das questões que nos afligem aqui ao sul do Equador, pelo menos ao sul do hemisfério norte, ou daquilo que a gente julga hemisfério norte, né, Estados Unidos da América, Canadá, etc., enfim, Europa. Né? Então, isso é importante fazer o registro, né, já que é isso, a rigor, que o leitor, né, desse texto vai encontrar. Um conjunto de reflexões, um conjunto de questões, de angústias, né, que hoje nos afligem na América Latina como um todo, e mais especialmente no Brasil, né, mas também, né, sem dúvida nenhuma, na Argentina e no Chile. Mas com relação aos percursos, né, como eu disse, assim, esse conjunto de problemas, né, e como o colóquio tem uma longa duração, esse conjunto de problemas vem aparecendo recorrentemente em todos esses colóquios. E na medida em que nós participamos, né, desde 2007, como lembrou o Maurício, praticamente de todos os colóquios, no final das contas, termina sendo fácil dividir em percursos, porque, primeiro que a gente já dividiu em percursos, né, as falas no momento de organizar
né, em 2019 os colóquios, né? Cada mesa tinha ali o seu tema e cada dia de colóquio foram 5 dias, né, com mesas de manhã, de tarde e de noite, né, com 4 mesas por dia. Então, na maior parte dos casos, a divisão dos dias e das mesas sempre envolve essa preocupação de estabelecer temas e problemas comuns, né, para que a discussão, o debate faça mais sentido, né, e os textos se impliquem reciprocamente, mas num certo sentido. Então, a divisão em percursos vem daí, né, vem de identificar, né, nos textos, né, que já tinham sido apresentados em 2019, portanto, nós já que editamos a obra, já tínhamos conhecimento desses textos, assistimos às apresentações de 2019, e foi, num certo sentido, fácil dividir nesses percursos, né, que tratam dos temas que a obra de Spinoza evoca, quer dizer, a discussão sobre a metafísica de Spinoza, a discussão sobre o problema da democracia, a discussão sobre o problema dos golpes de Estado, né, esse é um outro percurso também, os golpes de Estado e as derrubadas de regime, né, enfim, e o problema da violência política, quer dizer, tudo isso aparece nos percursos da obra, né, uma discussão também muito rica sobre o problema dos afetos, né, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista político, né, esse tema está aí, então a gente poderia dizer assim que tem um percurso, uma pegada um pouco mais psicanalítica, já que há muita influência da obra de Spinoza em uma série de psicanalistas, né? Freud mesmo dizia que se inspirou na atmosfera de Spinoza para pensar a questão da psique humana, mas não só Freud, né? Há outros tantos, o Winnicott e outros tantos que também tinham, né, nítida influência spinozana, mas também a questão dos afetos, né, do ponto de vista político, isso também está nos percursos. Quer dizer, a rigor, essa estratégia de dividir percursos, aliás, nem é tão nova assim, isso é uma tradição até nos colóquios, já que, como esses grupos, esses 3 grupos mencionados pelo Maurício, de Córdoba, do Rio e de São Paulo, há muito tempo dialogam, né, e de Buenos Aires, né, esses 4 grupos, há muito tempo dialogam, a gente já sabe mais ou menos os temas e problemas que vêm à tona, né, a cada momento, e não foi diferente no colóquio de 2019 nem nesses 2 volumes que a gente publica agora, não. Então, é mais ou menos por aí que a ideia de dividir em percursos, né, também para facilitar a leitura, né, de quem tiver contato com esses 2 volumes, já que em cada percurso há um conjunto de temas comuns, né, nos textos apresentados. Francisco, você, na sua fala agora, você até já cita a importância de Spinoza e sua influência, inclusive, sobre outros pensadores. Mas eu gostaria que vocês até explorassem um pouco mais essa importância do Spinoza, e algo que me chama a atenção, essa reflexão sobre Spinoza do ponto de vista de pesquisadores ligados ao direito. Que tipo de relação a gente pode fazer? Bom, e aí, quem começa, Maurício, você ou eu? Eu começo aí. Vai lá, depois eu... Bom, como nós íamos dizendo, né, tem uma questão que é histórica, né? Ou seja, a trajetória da obra desse filósofo holandês do século XVII, não só na posteridade imediata e na posteridade ao longo do tempo, mas em vida, né? Bom, só situando, Spinoza nasce em 1632, morre em 1677. Para situar, 1632 é o ano da publicação por Galileu do diálogo sobre os 2 grandes sistemas, Copérnico e Ptolomeu, né? Em 1677 já é um momento, digamos, que o capitalismo mercantil está em pleno, né, dinamismo de conquista e de estabelecimento desses impérios ultramarinos, né? Sabemos que os holandeses estiveram cá em Pernambuco, né, etc. Então, é esse o mundo no qual Spinoza vive, né? Um mundo dessa República das Províncias Unidas dos Países Baixos, que dura de 1650 até 1672, que é um experimento político absolutamente anômalo na história da Europa naquele contexto, né? Porque em volta só tinha, ou para o lado de lá, né, do Reno para cima, a dispersão daqueles principados, daqueles reinos, né, que é aquilo que chamaremos de Alemanha, e, por outro lado, formas de absolutismo, né?
em gestação, em experimentação. O caso da França, o caso dos reinos ibéricos, etc., etc. O problema que a Inglaterra vai viver, que vai experimentar a primeira revolução, né, moderna, o Spinoza está ali, no meio desse momento. Ele é contemporâneo, de certa maneira, de Descartes, é contemporâneo de Hobbes, né? É contemporâneo disso que a história registra como revolução científica, ou ciência nova, essa profunda mutação do pensamento astronômico, cosmológico, matemático, essa nova maneira de entender a natureza, a partir, por exemplo, no caso do século XVII, de um paradigma mecânico, né? Que vem, claro, do avanço da física, com Galileu e outras figuras. Ora, então, o que esse autor tem a dizer, né, para o seu tempo e para os tempos que vêm? Porque essa é uma questão, né, na filosofia. Às vezes, a Marilena Chauí costuma dizer isso, né? Os autores escrevem, né, num tempo, mas, às vezes, os seus contemporâneos, evidentemente, não ou alcançam aquilo que ele quer dizer, e aí vem os temíveis exercícios de sinceridade, né, que os críticos de Spinoza vão fazer a ele, e todo o conjunto de adjetivos que vão se colar à história, ao nome de Spinoza na história da filosofia. Marilena, na obra dela, monumental, Nervura do Real, né, sobretudo no primeiro volume, ela faz a história dessas imagens do espinosismo, porque isso é um nome que a gente dá, né? Espinosismo. Porque a gente às vezes fala aqui espinosano. O espinosano é aquele que, digamos assim, é o devoto fiel, tudo bem? Ainda que não seja fanático, né? O espinosismo é essa formação discursiva que atravessa a história, né? Que tem muitas formas, muitas figuras. Tem uma primeira, né, que é interessante, algumas, são inúmeras, eu vou citar algumas, do ateu virtuoso, né? Por quê? Porque a questão do século XVII, não só, não é? Se alguém que não aderiu ou não tem vínculo a uma confissão religiosa, esse indivíduo pode ser virtuoso, né? Se alguém que é um cristão sem igreja, que é o tipo de indivíduo com subjetividades que existiam nessa república que o Spinoza viveu, que eram amigos dele, correspondentes, né? Eram cristãos, mas eram cristãos sem igreja. Eram grupos de indivíduos burgueses, né? Médicos, advogados, operadores de negócios lá do mercantilismo holandês, que eram próximos de Spinoza por várias razões e que liam a Bíblia sem nenhuma autoridade, né, para operar interpretações dogmáticas. Pelo contrário, né, era uma experiência livre de leitura daqueles textos das Escrituras. Spinoza é próximo dessa gente também. E não é à toa que ao longo do século seguinte, que é o século XVIII, essa imagem do Spinoza como ateu, mas também virtuoso, vai ser acompanhada de toda a sorte de calúnia, difamação, perseguição, proibição. O século XVIII francês, por exemplo, a presença do Spinoza no iluminismo francês, né, no enciclopedismo particularmente, ela está documentada hoje em dia pelo trabalho de historiadores britânicos, né, a Margaret Jacobs, mas, sobretudo, Jonathan Israel, que tem inúmeras obras, particularmente uma, que é sobre o Spinoza e o que ele, historiador, né, de Princeton, estabeleceu como categoria de um iluminismo que seria radical, né, porque existiriam para ele vários iluminismos moderados, que fazem compromisso, enfim, não é, digamos, uma terceira via do iluminismo, não é uma coisa assim conciliadora, né, que faz pacto com os poderes estabelecidos. A história mostra, né, que há uma forma hegemônica de racionalidade, há uma forma hegemônica de compreender a natureza, o homem, etc., que está associada, né, às relações que a filosofia vai entreter com os poderes estabelecidos na época, né? No século XVII é patente isso, na cautela de Descartes, nas relações de proximidade com a realeza de Hobbes, né? E na postura explícita de um Leibniz que diz que a filosofia não pode ofender os valores estabelecidos. Pois a obra de Spinoza vai, no século XVIII, ser carregada de anátema. Por exemplo, como eu estava dizendo, na França do século XVIII, ele anda, como dizem, né, sob o manteau, né, escondido em manuscritos. Recentemente, inclusive, acharam um manuscrito da Ética na Biblioteca do Vaticano, guardado dentro de um outro livro, né? Porque era assim que circulava no século XVIII a obra de Spinoza, copiada à mão, né? A partir da Holanda.
E ele vai animar, por exemplo, a perspectiva da natureza que há no enciclopedismo. Basta pegar os volumes da enciclopédia, né, do Diderot, do D'Alembert, e verificar, né, o tom, que não é necessariamente de leitores de Spinoza, conforme essas regras acadêmicas que hoje a gente observa, ou tem que observar. É uma inspiração, né? É um signo também de resistência à tirania, ao absolutismo, à superstição, né? E, sobretudo, aquele que é um dos grandes objetos de crítica na época pelos iluministas, né? Que é essa associação entre as estruturas de poder eclesiástico e os poderes terrenos, né? Ou seja, a forma do absolutismo monárquico que a França experimenta. Bom, ainda não dissemos por que o Spinoza é personagem nesses debates, né? A gente vai dizer já, quando a gente chegar na questão da liberdade. Bom, o século XIX é interessante também porque ele vai atravessar o século XIX, o século XVIII para o XIX, da França para a Alemanha. Tem um longo debate na Alemanha em torno de Spinoza, né, que é a querela do panteísmo. Sobre esse assunto, duas professoras colegas nossas, né, que são participantes aí desse processo todo que a gente está descrevendo, dos colóquios, Mariana Ganza e Jimena Solé, vieram ao Rio de Janeiro em 2016, se não me engano. Esses cursos estão todos no site Spinoza Américas, tá? Spinoza Américas, sediado no servidor do Departamento de Direito. Então, é jur.puc. Tá? É fácil de achar. Spinoza Américas. Está tudo lá, esse curso delas, que é Spinoza e os alemães, né? Elas são especialistas nesse assunto. A Jimena estudou, inclusive, na Alemanha. Tem vários livros publicados sobre o assunto e artigos. E o que a gente descobriu lá? Que praticamente toda a filosofia alemã dessa época, né, ou seja, de Kant até Hegel e aquelas figuras menos famosas, fora do circuito da filosofia, dos historiadores, né, Jacob, Mendelssohn, todos eles estavam a debater a filosofia de Spinoza de uma maneira ou de outra, seja porque Spinoza era um nome seguido de acusações: ateísmo, amoralismo, né, negação da piedade cristã, enfim, todo tipo de absurdo, né, que era imputado a ele. E todos, então, precisavam se defender. Lembrando aí o contexto da Alemanha dessa época, né, desse mundo, né, da Prússia do final do século XVIII, é um contexto também de sufoco, né, um contexto de absolutismo, né? Inclusive, até ali se configura essa categoria bizarra, né, de déspota ilustrado, né, que é próprio, né, da solução prussiana. Spinoza está lá também. No século XIX, ele volta. Diz a lenda, e há documentos, que o jovem Marx, aos 18 anos, leu o Tratado Teológico Político de Spinoza, que é a obra que o Spinoza publicou em 1670, também produziu um escândalo enorme, que era uma interpretação histórica dos textos das Escrituras, né? O Marx teria lido, vertido o texto, né, copiado o texto e mudado a ordem dos capítulos, segundo lá os critérios dele, jovem Marx. E há uma carta do Marx, isso está documentado, há vários textos sobre isso, inclusive, de comentadores, em que ele fala da possibilidade de aplicar o método de Spinoza à economia. Isso na juventude. Sem falar que Spinoza é capítulo, né, da obra de Hegel, muito importante, fonte de uma série de contrassensos interpretativos, etc. Aí vem o século XX. É curioso, como eu falei antes, né, que é nesse período do final dos anos 60 que coincide com a emergência desse Spinoza político, né, particularmente na França. Parisiense, da Universidade Parisiense, mas que é claro que tem linhas que vêm de longe, né? A França tem uma longa história de traduções do Spinoza. Talvez seja a língua neolatina que tem mais traduções de Spinoza, salvo engano, eu acho que é. E ele atravessa também a história das repúblicas francesas, né? Eles já estão na Quinta República. Ele está presente, por exemplo, nos inspiradores, no final do século XIX, na França, do projeto de universalização da escola básica. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Ele está por trás dessas figuras. Assim, né? Eles se declaram spinozanos ou escrevem livros elogiando Spinoza. Tá? Aí vem um longo período, vem as guerras, né, da Europa, e um período de retorno, vem uma geração, né, de autores que começa a ler Spinoza de uma maneira que nunca tinha sido feito de forma rigorosa, que é respeitar a ordem geométrica da ética. Quem já
se aventurou a abrir a Ética de Spinoza já viu que parece um livro de matemática, né? Porque se organiza assim. A forma, por exemplo, são os elementos de Euclides. Né? Vou pegar um modelo. Tem proposição, demonstração, se fosse um conjunto de teoremas. Isso, às vezes, afasta o leitor. Né? Isso é motivo de muita discussão ao longo da história. Havia, né? Muitos disseram que isso era para esconder um pensamento abominável, que isso era uma estratégia pedagógica, ou que isso era uma maneira de impedir que o pensamento fosse compreendido. Ao contrário, né? O projeto de Spinoza é justamente elaborar um texto, né, que, além de produzir uma correção no intelecto do leitor, né, faz com que o leitor construa, passo a passo, os conceitos que estão ali. Né? Não ao contrário do que a história registra, não tem nada de dogmatismo nesse procedimento. Né? É um exercício da inteligência de construção sistemática de certos conceitos, conceitos adequados, verdadeiros, né? Que permitem compreender as coisas, compreender a si, etc. Bom, isso nunca foi observado. É isso que os anos 60 demonstram, né? A leitura rigorosa da ordem geométrica. Vai acontecer isso no final dos anos 60, com o trabalho do Guerroux, que já vinha de longe, né? O Marcel Guerroux, que eu citei antes. O livro do Deleuze, que é um livro que até saiu já no Brasil recentemente, foi o Spinoza e o Problema da Expressão, que é um livro seminal, porque ele vai influenciar várias gerações mais recentes de leitores de Spinoza na Europa, e outras obras, como Alexandre Matterhorn, né, e tal. Vem de longe essa preocupação de uma leitura política do Spinoza que Deleuze vai propor, vai induzir, e o Matterhorn vai fazer plenamente também, do seu jeito, né, que é o grupo althusserriano, né, que é um episódio lá da história cultural da filosofia francesa dos anos 50, 60, 70, 80, que o Althusser era um animador de um grupo, né, que girava em torno do interesse por Spinoza, né, École Normale de Paris. Então, o berço também é político, em grande medida, né, na cidade-luz do interesse por Spinoza. E aí é a questão da gente entrar no porquê, né, que seria, penso eu, podemos entrar pelo tema da liberdade, que é o assunto do livro. Bom, Mauro, sobre a questão, então, da atualidade, o Maurício já, né, fez um histórico aí dos últimos 4, mas você se dedicou mais aos últimos 2 séculos, 19 e 20, né, de recepção da obra de Spinoza, principalmente essa grande esse tom político que a obra de Spinoza assume a partir da década de 60 do século passado, século 20, essa tonalidade política, e essa interpretação rigorosa, né, que vai justamente por dentro da estrutura da obra para entender, né, o seu sentido, foi o grande legado do Marcel Guerroux para o spinozismo, né, em geral. Mas, enfim, então, para discutir o tema da liberdade, óbvio que o tema da liberdade depois a gente pode, inclusive, desdobrar do ponto de vista mais rigoroso, né? Mas eu gostaria só de pontuar alguns temas, já que a questão do direito foi mencionada, que eu julgo importantes, né? Em primeiro lugar, Spinoza é um filósofo que nos ajuda a expelir o ressentimento e a combater o ódio. É fundamental para pensar o tema da liberdade em Spinoza, né? Levar em consideração que a filosofia spinozana é uma filosofia que auxilia o leitor, né, inclusive o leitor não filósofo, a enfrentar o ressentimento e combater o ódio. É uma filosofia, isso vai ser certamente analisado mais em breve, né, que uma vez que não deposita a responsabilidade da própria liberdade individual e coletiva nas escolhas que as pessoas fazem, até porque o tema da escolha é um problema, Spinoza cita muito, né, na sua obra, um poeta da antiguidade, né, o Ovídio, segundo o qual, né, nós vemos o melhor e fazemos o pior. Quer dizer, então, o problema do livre-arbítrio na filosofia de Spinoza, ele está afastado, né, não existe livre-arbítrio, o ser humano frequentemente vê o melhor e faz o pior. Se houvesse efetivamente um livre-arbítrio tão sólido, tão forte assim, nós veríamos o melhor e faríamos o melhor, né? O que não é o caso. A experiência ensina que é justamente o contrário que costuma acontecer. Então, ao enfrentar o tema do livre-arbítrio, ao refutar, Spinoza tem a mais
né, sofisticada refutação até o século XVII, sem dúvida nenhuma, da noção de livre-arbítrio. Ele pensa a liberdade sem fazer menção à ideia de livre-arbítrio, porque Spinoza não trabalha, né, com aquilo que até então a história da filosofia trabalhava, que era a divisão do mundo e da realidade, do tema da liberdade, né, em dois grandes campos, né, quer dizer, a realidade seria dividida naquilo que é por natureza de um lado e naquilo que é por vontade de outro, né? E no campo da natureza estaria justamente todo o regime de necessidade, do regime de causalidade que determinam as coisas, e no campo da vontade é que nós poderíamos, a partir da nossa capacidade de escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, aí sim exercer o nosso livre-arbítrio e ser livre. Spinoza refuta em todas as suas obras essa concepção de liberdade, e isso é um grande antídoto do ressentimento, né? E já que a provocação, a sua questão foi justamente trazer para o mundo contemporâneo, qual é o grande ressentimento do mundo contemporâneo numa sociedade de mal-estar social, que é justamente a sociedade neoliberal que vivemos, né? É justamente prometer, né, um mundo de prosperidade, uma vida de prosperidade para os indivíduos, essa prosperidade que nós sabemos, né, é impossível dentro da equação socioeconômica que vivemos, né, em que o processo de concentração de renda e de riqueza é muito intenso e se acelera a cada dia que passa. Esse é justamente o drama que vivemos hoje no mundo inteiro, mais especificamente no Brasil, em que esse processo de expropriação está a todo vapor, né? E que só produz ressentimento, porque, evidentemente, né, uma sociedade que promete a prosperidade, onde os indivíduos, né, e a sociedade colhem, na verdade, miséria, né, que é o que a gente está vendo no Brasil hoje, o ressentimento é o efeito necessário, já que o que se diz é que se você fizer esforço pessoal, se você adotar escolhas corretas, então você vai alcançar essa grande promessa que é a prosperidade. A filosofia de Spinoza mostra justamente que a prosperidade, o bem-estar, não depende das escolhas individuais. E aqui está o segundo ponto, justamente porque Spinoza politiza o tema da liberdade a partir, né, da associação, digamos assim, indispensável da liberdade com a igualdade, né? Porque está aí o problema, justamente, da filosofia de Spinoza e a sua politização, né, da liberdade. Só há, né, liberdade, só há igualdade, porque é justamente nessa fratura sociopolítica, né, no fim da igualdade, Spinoza dá vários exemplos, que surge o ressentimento e o ódio, né, e todas as tendências de divisão nociva da sociedade, né? As divisões nocivas da sociedade são justamente aquelas baseadas na desigualdade, né, e tudo aquilo que ela produz. Só para dar um exemplo, né, no caso de Spinoza, no século XVII, né, toda a discussão teológica que existia, Spinoza foi um dos grandes, né, intérpretes do Antigo Testamento, inclusive criou um método específico para isso, né, um método histórico-filológico, né, muito sofisticado, e que depois foi, né, em certa medida, adotado, né, em grande escala para a interpretação de textos como as Escrituras. E Spinoza identifica, como era, né, também conhecia muito bem a história hebraica, era judeu, Spinoza, né, identifica, né, na estrutura político-institucional que Moisés estabeleceu um grande problema, que era a desigualdade entre os levitas e as demais tribos, porque Moisés atribuiu a exclusividade da interpretação das Escrituras a palavra de Deus aos levitas. E o Spinoza diz, olha, foi aí que nasceu a divisão nociva da sociedade hebraica, que redundou futuramente no fim do Estado hebreu, porque as outras tribos odiavam os levitas. Esse ódio inoculado por uma certa aristocracia que Moisés fundou ao eleger os levitas como grandes intérpretes da lei, uma única tribo, isso é que fraturou a sociedade e levou ao seu fim. Quer dizer, todo o problema, né, da liberdade na filosofia de Spinoza é um problema político, um problema de organização e instituição da liberdade, né? E, consequentemente, o problema do ressentimento também passa por aí. Por isso que essa leitura, esse tom político que a obra de Spinoza assume a partir da década de 60 no mundo todo, né, nos permite também enfrentar o tema do ressentimento e do ódio, que são, né, temas fundamentais hoje no mundo, em geral, em especial no Brasil, e também um outro elemento que a gente pode discutir depois, a questão da democracia, né? Porque Spinoza no século XVII, o único autor dos mais célebres, havia outros, como Francisco Vandenene, que foi professor de latim de Spinoza,
Mas, dentre os autores mais célebres do 17, o Van der Linden não é um autor tão célebre assim, até porque não escreveu, não deixou uma grande obra, deixou só um texto, que é mais um panfleto político do que propriamente uma obra de análise política, de filosofia política mais complexa, digamos assim, mais profunda. Mas o Spinoza, dos autores mais célebres do século XVII, é o único defensor da democracia. Então, isso é um outro ponto também importante, que pode ser depois até debatido aqui entre nós, e que é fundamental para entender esse tema da politização da liberdade. A liberdade não tem um conteúdo moral para Spinoza, a liberdade não se resume ao indivíduo, e ela precisa ser pensada do ponto de vista da sua instituição e sempre ao lado, né, de uma ordem política e jurídica, já que você perguntou do direito, que se sustentem a partir da promoção da igualdade, que é justamente esse elemento político de neutralização do ressentimento e do ódio. Tá? Então, eu acredito que, a partir do que o Maurício falou, é importante ressaltar, né, esse elemento, essa natureza política da reflexão spinozana sobre a liberdade. Né? Infelizmente, a gente está chegando ao fim dessa discussão, uma discussão que poderia render muito mais conversas ao longo desse tempo e, quem sabe, num outro momento, numa volta dos nossos convidados ao nosso Som das Ideias. Mas, para o encerramento, infelizmente necessário, nós vamos detalhar um pouco mais, ou pelo menos avançar um pouco mais nessa discussão sobre a questão da liberdade e Spinoza. Então, eu vou começar esse nosso encerramento, essas nossas despedidas, mas umas despedidas sempre com gosto de quero mais, com o professor Maurício Rocha. Então, conforme o Francisco introduziu, o Spinoza é um crítico da noção de livre-arbítrio, né? Dessa concepção. E o livro trata da liberdade, né? Ou seja, talvez é necessário, portanto, que a gente vá ao conceito de liberdade tal como Spinoza o elaborou e a originalidade que esse conceito tem, né? E a sua potência crítica, né? E esse conceito de liberdade em Spinoza ele está associado a toda a elaboração da obra do Spinoza, do sistema, digamos assim, né? Incide não só na obra principal, que é a Ética, como nos textos políticos, né? No Tratado Teológico Político, publicado em 1670, e o Tratado Político que sai junto com a Ética nas obras póstumas, logo depois da morte do filósofo, em 1677. Ora, na Ética, o Spinoza, curiosamente, o leitor pode fazer, curiosamente que eu digo, a curiosidade pode levar o leitor a visitar a Ética e olhar a estrutura. Ela tem 5 partes. A primeira parte, no final, tem um apêndice. Lá está uma primeira e violenta crítica à ideia de livre-arbítrio. A segunda parte termina também com essa problemática, e é toda atravessada por essa problemática do ponto de vista da discussão da época, que é a relação entre mente e corpo, né? Ou seja, como é que essas duas coisas se relacionam? Uma comanda a outra. Olha, o problema da liberdade colocado aí, que é o termo cartesiano, por exemplo, né? O espírito é mais fácil de conhecer que o corpo, a liberdade faz parte do espírito porque é expressão dessa vontade livre que nos aproxima, inclusive, do Criador, né? E que nos conduz a fazer esse tipo de ação compreendida no contexto. E essa é a crítica que o Spinoza vai fazer. O contexto compreende, e não é só o contexto teológico, religioso, é um contexto também, em breve, laico, né? Que vai fazer a distinção que Descartes faz, né? Que vem da tradição moral e permanece, perdura, e aparece em outras formações, digamos assim, do saber e das práticas que a gente vê por aí, em outros campos, por exemplo, na economia, né? Que é a ideia de opor a ação. O Francisco começou a introduzir essa questão, né? A oposição entre a ação por vontade e a ação por necessidade, né? Entendendo a ação por vontade como sendo sempre a ação inteligente, consciente, a ação livre, né? Porque o pressuposto aqui é que essa vontade é uma vontade que tem liberdade, né? Ela teria, tal como compreende, por exemplo, o cartesianismo, tal como compreende uma tradição teológica, né? E que vai aparecer na sua formação laica depois, sem precisar da referência teológica. Que é essa ideia. Tem uma ação que deriva do sujeito, que ele é o
começo, a causa absoluta, né? E que, inclusive, coloca, às vezes, certo problema de saber, bom, se ele é a causa absoluta, então, como é que a gente pode compreender a relação desse sujeito com os outros sujeitos que também seriam causas absolutas? Isso talvez tenha um problema na compreensão. Ora, a ideia que Spinoza traz é justamente de fazer a crítica, né, dessa concepção, que transforma a ideia de escolha contingente em alternativas contingentes, que é essa ideia, né, de liberdade que se tem, às vezes. Uma outra é a ideia de ausência de impedimento ou de obstáculo, né? A gente vê essa ideia de liberdade aí no comportamento público, muito presente. Então, de um lado, você teria a ação livre, que seria a ação voluntariosa, né? A volição, a inclinação, a escolha de algo, claro, segundo certos critérios, do bem ou do mal, do justo e do injusto, né? Pode-se, inclusive, provar o livre-arbítrio, dizem alguns, fazendo com que 2 e 2 sejam 5. A esse tipo de coisa. Então, é arbítrio nesse sentido, é capricho, talvez, né? É algo que se aproxima até de uma concepção pueril do que seria o exercício da liberdade ou da ação livre. Do outro lado, existiria a ação necessária, né? A ação necessária seria compreendida sempre como cega, bruta, né? Irracional e automática. É o sentido da expressão popular, inclusive, né, das necessidades. Então, essa oposição que o senso comum faz vai aparecer na filosofia na sua forma culta. É isso que o Spinoza vai fazer a crítica, né? Ele é acusado, ao longo da história, de ser fatalista, de ser, ao contrário do que se pensaria, suprimir a liberdade do homem, porque não haveria escolha, seria tudo um determinismo que vem desde sempre. Esse é o mal entendido, às vezes voluntário, de má fé, né, que os críticos vão fazer a Spinoza, justamente porque é esse campo de pensamento que não consegue admitir ou não consegue compreender a proposição que Spinoza faz a respeito da liberdade. E que compreende, para começar, né, a liberdade associada ao desejo. Contrariamente ao que se pensa habitualmente, né, o desejo como caprichoso, como turbulento, como arbitrário, como inconstante, como inimigo da medida, porque justamente, né, a noção de vontade livre é uma espécie de acomodação dessa ideia. Por quê? Porque a vontade livre ela teria a orientação do bem, não seria a pura disposição do desejo, né? Como essa máquina que o Hobbes vai conceber contemporaneamente aí nessa discussão do século XVII. Essa máquina é imparável, né, como diz o nosso colega Renato Leff, tal como que a antropologia do Hobbes pensa assim, a liberdade como ausência de impedimento, ausência de obstáculo. No caso de Spinoza, não. A liberdade tem a ver com uma dimensão intrínseca. E essa dimensão intrínseca ele nomeia como desejo. E vejam bem, essa dimensão intrínseca é da ordem do involuntário, portanto, né? É daí que toda a teoria dos afetos em Spinoza tem importância para essa corrente, que é a partir corrente de autores que, na maioria, são todos marxistas, leitores de Marx, né? Alguns, inclusive, ativistas militantes, como era o caso de Althusser e outros, né? E é o caso também da leitura que a Marilena vai oferecer aqui no Brasil, uma leitura comprometida com o quê? Com uma perspectiva de conjuntura política, de análise materialista dos processos, que justamente não parte da ficção da liberdade de sujeitos que, a partir da sua própria deliberação, escolhas boas ou más, virtudes morais maiores ou menores, determinam o curso dos processos históricos. Compreender a liberdade, nesse caso, como dimensão política, como estava falando o Francisco, né, é compreender que ela é algo que não pode ser dissociado da necessidade, sob pena de uma mistificação da própria ideia de liberdade. Como diz um autor francês muito bem-humorado, que também é leitor de Spinoza, né, como inúmeros leitores de Spinoza existem, a gente não falou aqui nas artes, né, Borges, Jorge Luiz Borges lia Spinoza, Machado de Assis lia Spinoza, Nise da Silveira era leitora de Spinoza, escreveu cartas para Spinoza, enfim, há uma série de personagens interessantes que viram em Spinoza justamente isso, essa ideia de um desejo que é, antes de tudo, uma potência de entrar em relação com as coisas, uma potência, como vai dizer um filósofo do século XX, uma potência de agenciamento. Ele não é, o desejo em Spinoza, algo natural no sentido de um instinto biológico, né? Ele também não é uma vontade ou inclinação soberana de um sujeito, mas ele também não é
esse conjunto de traços negativos que sempre acompanhou a representação do desejo, como falta, né? Falta de um objeto. Né? E, por isso, o capricho, a turbulência, o arbitrário. Vejam que essas ideias todas de vontade livre, de arbítrio, de desejo caprichoso, se aproximam muito da figura do tirano. Né? O tirano reúne todas essas figuras, essas dimensões dessa representação. É isso que Spinoza está a criticar. Né? Pensar uma liberdade que seja constituída na relação, por exemplo, das instituições, das práticas, dos hábitos, dos costumes, né? E da experiência de liberdade, sobretudo. Né? Isso é o fundamental. Para o Spinoza, a democracia não é um regime político apenas, é uma forma de vida social, como insiste muito Marilena Chamorro. Agora, eu gostaria, Francisco de Guimarães, que também fizesse a sua conclusão, dando sequência a essa exposição do Maurício Rocha sobre liberdade em Spinoza. Claro, só para lembrar ainda, a partir do que o Maurício falou, Clarice Lispector, né, outra escritora, né, que também, né, digamos, frequentou os textos spinozanos. Né? Mas, enfim, eu gostaria, na verdade, de trazer à tona, né, ou, na verdade, de desenvolver algo que o Maurício acabou de falar, é justamente por que essa noção de liberdade em Spinoza é uma noção positiva. Porque a noção de liberdade de Spinoza não é aquilo que normalmente nós acreditamos que seria liberdade, né? Que essa noção de liberdade hobbesiana, né, num certo sentido, liberal em outro sentido, existe liberdade quando alguém não intervém nas minhas vontades. Né? Então, a ideia de uma liberdade que decorre de uma não intervenção, seja do Estado, seja de quem quer que for, né, ou, enfim, da família ou da escola, né? Enfim, livre é aquele que escolhe não se vacinar, não é isso? Enfim, que ninguém pode me levar a me vacinar, etc. É isso que a gente vive hoje. Né? Essa concepção de liberdade é frontalmente distinta daquilo que o Spinoza entende por liberdade, que a gente pode, sem dúvida nenhuma, compreender como um sentido positivo da ideia de liberdade. Porque, para Spinoza, livre, né, é aquele que afirma o que é. A liberdade supõe a afirmação daquilo que se é, não contra alguém, né? Mas até porque Spinoza não parte dessa ideia de que a liberdade se define por algo externo a quem afirma o próprio desejo, como lembrou o Maurício. Mas tem um detalhe aqui importante também para não cair numa conversa, digamos assim, de autoajuda na filosofia de Spinoza, que é muito comum, né? O tema da liberdade de Spinoza, porque remete à ideia de alegria, muitas vezes é levado, né, para esse campo da autoajuda, e isso que eu insisti desde o início, é preciso compreender, né, essa natureza política do sentido positivo de liberdade. Né? Eu vou voltar a essa questão, né, até para poder encerrar a reflexão com a questão da democracia. Para Spinoza, a liberdade supõe a expansão dessa potência de agir, a expansão da afirmação do desejo, que é a nossa potência, porque é isso que nós chamamos de liberdade. Uma potência que se fortalece, que se expande, né? Que se realiza, que se torna cada vez mais real, né? Com cada vez mais intensos graus de realidade. Isto é o que Spinoza entende por liberdade, que não é, consequentemente, um objetivo a alcançar, porque, num certo sentido, a liberdade, né, é um esforço contínuo de fortalecimento da própria potência, de afirmação da própria potência. Mas, como lembra Spinoza, é impossível afirmar a própria potência, expandir a própria potência, sem instituir relações com outras potências. Né? Ou seja, a liberdade supõe, né, a instituição de uma potência comum. A liberdade individual é indissociável de uma liberdade comum instituída. É por isso que Spinoza afirma, né, na parte 4 da Ética, que o homem livre é mais livre na cidade do que na solidão, é o que ele diz. Ele é mais livre na cidade, ou seja, quando ele institui relações de composição da sua própria potência de pensar, da sua própria potência de agir com outras potências, de preferência de outros homens livres, mas nem sempre, né? Que esse é justamente o enigma da política, como construir instituições capazes de combinar essas relações de homens livres e não livres dentro de uma mesma ordem comum, de modo que
a potência comum crie condições melhores de experiência da liberdade. Mas, enfim, então, disso que se trata também a relação entre liberdade e necessidade. Há um regime de necessidade de composição de relações, de necessidade de composição de potências, de formação de uma potência comum para a experiência da própria liberdade individual. Esses dois temas se entrelaçam, a liberdade individual e a liberdade comum, na obra de Spinoza, e por isso que eu insisto desde o início que há uma politização do fenômeno da liberdade. Aqui eu gostaria de dar dois exemplos, é um exemplo, na verdade, que é a liberdade de opinião e de crença. Muito frequentemente, a gente acredita que a liberdade de opinião supõe essa liberdade de não intervenção e etc. Mas com Spinoza, e que seria uma liberdade, digamos assim, cujo fundamento seria moral, ninguém tem o direito moral de intervir nas minhas opiniões, etc. Spinoza, por exemplo, ele vai construir a ideia de liberdade de opinião e de crença, e aqui abro uma observação, Spinoza, no século XVII, o mais radical defensor da liberdade de opinião e de crença. Não há, no século XVII, tamanha radicalidade na defesa da liberdade de opinião e de crença, mas essa defesa é uma defesa, volto a dizer, política. Por que Spinoza explica, ou como Spinoza explica o seu raciocínio em defesa da liberdade de opinião e de crença? É aí que está a questão política desse tema tão importante para o mundo contemporâneo da liberdade. Ele não defende, como eu disse, com base em valores morais, porque, enfim, o bem estaria do lado da defesa da liberdade das pessoas em se manifestarem, etc. Ao contrário, nós dizemos o seguinte: olha, a liberdade de opinião e de crença, em primeiro lugar, ela precisa ser defendida, volta à questão, por uma questão necessária, pelo regime de necessidade. Eu preciso pensar a liberdade no interior desse regime de necessidade. Qual é a necessidade que está aqui posta? A primeira necessidade é a seguinte: os homens falam. O homem é um ser falante. E é um ser que normalmente fala aquilo que os seus afetos exigem que ele fale. O homem não consegue muito controlar a própria língua. Então, o Estado que deseja proibir, ou a sociedade que deseja proibir aquilo que não é capaz de ser proibido, provoca já de saída indignação contra a sua própria ação, em primeiro lugar. Então, esse é um ponto importante para pensar a liberdade. É do ponto de vista, justamente, do próprio Estado, que Spinoza vai falar da liberdade de expressão, no sentido de, olha, a limitação da liberdade de crença, a limitação da liberdade de opinião, leva, ao fim e ao cabo, ao enfraquecimento do próprio Estado, enfraquecimento da própria soberania, porque esse Estado vai conspirar contra, justamente, a potência comum, a potência individual de cada um e a potência comum formada por uma determinada sociedade. Então, esse é um elemento importante quando a gente trata do tema da liberdade, e esse é o exemplo que eu queria justamente trazer aqui para nós refletirmos, que é a liberdade, quer dizer, a liberdade de consciência, a liberdade de crença, a liberdade de opinião, o fundamento delas não é, dessas liberdades, não é um fundamento moral, mas é um fundamento político. E aí, voltando aqui à liberdade de opinião e de crença, quer dizer, um outro elemento também que é fundamental para entender esse tema da liberdade principalmente também, não só no campo da liberdade de opinião e de crença, mas nos demais campos, das demais liberdades, é a ideia de que, na filosofia de Spinoza, e nesse sentido, Spinoza segue uma tradição também materialista que ele é muito importante, que é a tradição maquiaveliana. Na filosofia de Spinoza, digamos que o problema do exercício da liberdade, ele não se resume justamente como eu acabei de falar, a não intervenção no campo do indivíduo, nas opiniões, nas vontades, nas ações dos indivíduos. Porque a liberdade supõe um processo de institucionalização. Como Maquiavel também já falava, que a autonomia e a liberdade dependem justamente de um conjunto de instituições aptas a fazer existir algo que se conserve, que é justamente essa ideia da liberdade na filosofia de Spinoza, uma ideia, como eu disse, politizada de liberdade. Não há, esse é o outro lado da necessidade política, o outro lado do regime de necessidade que institui a liberdade, é o lado institucional, da ordem da necessidade, isso a história em si, a formação de instituições capazes de
conservar a liberdade, uma liberdade instituída, estabelecida, uma liberdade que se tornou existente. Então, esse é um outro elemento, não depende, portanto, do esforço individual, seja de cidadãos, né, cada um em suas casas, defendendo a sua liberdade de não fazer isso ou aquilo. Tampouco depende do esforço de um ou outro governante, a liberdade, mas ela depende, como eu disse anteriormente, da formação de uma potência comum, né, ou seja, de uma liberdade comum, mas não só dessa liberdade comum, e sim da sua institucionalização. Isso é fundamental. Todas as obras políticas de Spinoza, o Tratado Teológico Político e o Tratado Político, contém, principalmente no final das duas obras, os últimos 5 capítulos do Tratado Teológico Político e os últimos 6 capítulos do Tratado Político, contém uma reflexão sobre as instituições aptas à conservação da liberdade. Então, esse é um tema que também insere a discussão da liberdade nesse regime de necessidade, ou seja, qual é o conjunto de instituições, que as instituições são causa também de conservação da liberdade, para essa continuidade da experiência da liberdade. E, como eu disse, não é exclusivamente individual na obra de Spinoza, né, e não é pensada de um ponto de vista negativo, mas de um ponto de vista positivo, do ponto de vista afirmativo daquilo que, né, a liberdade contém na sua mais ampla potência, ou seja, naquilo que nós conseguimos produzir a partir da liberdade, e não daquilo que apenas que nós conseguimos evitar, que é normalmente o discurso comum sobre a liberdade, né? Quando a liberdade é pensada negativamente, trata-se apenas de evitar interferências na nossa vontade, mas a obra de Spinoza é mais rica. Trata-se, sobretudo, do ponto de vista da liberdade, de criar novas experiências, criar novos mundos, de produzir uma nova realidade. Isso é que, efetivamente, a gente pode pensar em comum, né, o tema da liberdade, que se projeta, consequentemente, também no plano individual, que para o indivíduo também é isso a liberdade. A liberdade supõe a expansão da própria potência, a expansão criativa e produtiva de cada indivíduo, mas isso é, como eu disse, indissociável, essa expansão da potência individual criativa e produtiva é indissociável de uma potência comum que sustente, que crie condições de possibilidade para a afirmação dessas potências individuais. Então, essas são algumas diferenças, efetivamente, da filosofia de Spinoza em relação àquilo que habitualmente se percebe como liberdade ainda hoje. A editora PUC-Rio agradece muito a participação, a presença dos professores Maurício de Albuquerque e Francisco de Guimarães no seu Som das Ideias, dedicado ao livro Spinoza, Filosofia e Liberdade. Eu espero que tenha sido tão agradável para vocês como foi para nós que acompanhamos essa entrevista, essa conversa e, principalmente, essa aula sensacional que nós recebemos aqui de vocês. A editora PUC-Rio convida a todos para a próxima edição do Som das Ideias. Até lá! Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.